encheremos todo o céu e toda a terra. Amém. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Amém. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque Deus os ouvirá. Amém. Da justiça de Deus. Amém. Aqueles que são os filhos da luz. Aqueles que são filhos da luz. Já força vem. Só você cantando. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, glória a Deus, nossa oração, Altíssimo. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que se louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que vem, sede da justiça de pode proclamar isso. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. E ouvir só você, querido. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. É assim mesmo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só
assento, querido, eu queria aproveitar, convidar para vir aqui à frente o Marcos José Alves, trazendo os papais Aldrin e Marcelo. Isso, estão aqui com a gente? Estão aí, Marcelo? Ah, seu neto. Rapaz, que benção. Cadê eles? Estão vindo ali, Marcelo. Estão aqui, ó, toda a família, pode vir aqui, a família, os convidados que estão ali. Pessoal que conhece bem essa família aí, vamos subir juntos aqui. Apresentar neto é uma coisa bem diferente. Apresentei meus filhos, apresentei-os para Jesus, batizei-os. Apresentar neto é bem diferente. Quando a família vem, eu falei para o meu filho, eu disse, ele chora muito? Chora. Chora, às vezes ele não para de chorar. Eu falei, comigo vai ser diferente. Eles moram nos Estados Unidos, minha nora é americana. Eu disse, quando chegar aqui no Brasil, vai ser diferente. Porque eu sou de natureza alemã, eu falei, aqui não vai ter moleza. E não teve. Ele chorava, eu disse para eles, daqui. Não vai parar de chorar? Não parou de chorar. Eu disse, vamos ver quem é que aguenta mais. Deixei ele chorar, ele continuou chorando. Eu falei assim, cara, tu tem personalidade, pode chorar. Avô é avô. Eu disse para você que eu não ia chorar e não vou. Acho. Daqui esse meu netinho aqui. Ele saiu mais bonito do que o avô. Dá uma olhadinha aí. Olha lá. Olha lá. Coisa linda, né? Eu não sei quantos avós tem aqui, mas eu não sou babão não. Mas vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, estender suas mãos. Porque filho de missionário nem sempre se torna pastor ou missionário, mas que vai missionar, vai. Então nós já vamos encaminhá-lo nas mãos do Senhor, já vamos dedicá-lo para a vida missionária. Vamos orar. Paizinho querido, só o Senhor sabe a alegria do meu coração. Como é bom, Senhor, nós criarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nossos filhos, ó Deus, se casarem no Senhor, terem filhos no Senhor. E agora está aqui, Senhor, o Marquinhos, o Marcos. Nós queremos dedicá-lo ao Senhor. Queremos consagrá-lo para o teu serviço. Eu sei que esse é o desejo do coração de seus pais, de toda a família, dos vovôs que estão aqui, dos que estão nos acompanhando lá nos Estados Unidos. Toma nas tuas mãos, Senhor, e nos ajude a ensiná-lo a trilhar os teus caminhos e a servir ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso na história da nossa família. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu não falei? Que benção, né? Que benção, já vai ser missionária, já começou a pregar já. Já foi consagrado. Parabéns, Marcelo. Que bom. Querida igreja, enquanto a família celebra aqui, a gente quer também, como família de Deus, lembrar que temos questões para orar, para colocar em oração diante de Deus. Alegria de ser igreja, de estar caminhando para esse centenário, tantas festividades, tantos motivos para adorar e agradecer, mas também nossos momentos aqui de pedir. Eu tenho certeza que você que está nesse lugar veio trazendo também o seu pedido, também a sua questão, a sua aflição, a sua necessidade, algo que você quer colocar no altar do Senhor. Junto com isso, com você,
nós temos alguns pedidos nessa caixa, e eu queria destacar também aqui algumas coisas. Destacar que hoje nós temos, você está vendo toda essa pastorada ali, ó, né? Todos os pastores aí vestidos para essa cantina, então a gente vai estar lá servindo você hoje de noite. Então está um tempo caprichado lá, todos os ministérios estão mobilizados para servir você, e a gente vai orar por isso, mas vamos depois juntos ali celebrarmos tempo de comunhão e oferta para a nossa construção. Também os adolescentes estão se aproximando do retiro deles, e nós queremos orar por eles e dizer que também eles vão estar ajudando ali fora em cantina, e os recursos, todas as questões ali vão também ajudar esse retiro dos adolescentes. Você pode procurar também no stand ali fora. Mas gostaria de lembrar de motivos de oração aqui, em especial a Regina, agradecendo, porque Deus livrou o filho dela da morte ontem. Ele levou um tiro na cabeça, mas está bem, graças a Deus. E ela está aqui dizendo muito obrigado, Deus seja louvado. E nós estamos juntos também com a família Kitzig. Eu sei que tem alguns da família aqui, se tiver, levanta a mão assim para eu ver. Acho que o Telmo está por aqui, a esposa do seu Alfredo está por aqui, eu não estou vendo. Lá atrás, isso, queridos, que bom ver vocês. A gente está orando muito pelo pai, né? E que está enfermo, está no hospital essa semana, passou aí um susto. E a irmã Ellie esteve ali visitando já por 2 vezes nessa semana, mas estão carentes, carecendo ali da oração, de um milagre de Deus, da bênção de Deus. E a gente quer, como família espiritual, família com vocês, porque nós os amamos, né? Com vocês, orar por vocês e pedir que Deus abençoe ali, ponha a mão de bênção, de cura, restaure a saúde, devolva para casa, para a família e para essa igreja. Nós vamos orar com vocês, e vamos orar pela Cleusa, pelo nosso pastor. Eles continuam também com um momento difícil de enfermidade, e o pastor Pascoal tem pedido oração. Hoje ele não está conosco aqui porque está atendendo, está cuidando dela, também está ali passando por esse tempo bem importante na casa e na família, e a gente vem aqui cultuar, celebrar, mas a gente é família, então a gente vai lembrar, e nós vamos orar. Se você puder, se você que não trouxe talvez aí um pedido mais específico, puder, você se ajoelha para orar conosco. Se você veio com de verdade o teu pedido hoje diante de Deus, fica de pé no seu lugar, tá bom? Você está dizendo para Deus, olha, eu estou aqui, né? E Ele te vê, eu sei que Ele te vê. E nós vamos orar juntos, alguns ajoelhados, outros de pé, mas essa família dizendo, Senhor, olha para a Tua igreja, porque nós precisamos de Ti. Nós vamos orar, tá bom? Feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Pai querido, nossa gratidão pelos bebês que o Senhor nos dá, e que gostoso estarmos juntos com a família do pastor Anselmo, Marcelo, sua esposa, agradecendo a chegada do filho. Obrigado, Deus, louvado seja o Teu nome por ele, mas obrigado porque o Senhor também tem preservado tantos de nós, e a Regina hoje agradece ao Senhor, porque o Senhor livrou o filho dela da morte. Obrigado porque, apesar da bala ter atingido, o Senhor preservou, e ele está bem, e estamos agradecendo, porque o Senhor tem operado milagre na vida dele, na vida daquela casa, mas nós agradecemos e te louvamos e reconhecemos, porque o Senhor tem operado milagre na nossa vida, na nossa casa, no meio das questões que cada um de nós traz. Recebe a glória, a honra, o louvor, o nosso amor, porque o Senhor é um Deus surpreendente, tremendo. O Senhor tem feito coisas lindas por cada um de nós. Nós neste culto de adoração te adoramos por quem o Senhor é, e também porque o Senhor tem sido um Deus tão pessoal, tão particular, tem cuidado de cada um de nós de um jeito tão tremendo. E por causa disso, nos achegamos diante do Senhor com a ousadia de colocar os nossos pedidos diante de Ti. O Senhor diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, ou até porque deixamos de pedir. Ah não, Senhor, como igreja Tua, nós queremos nos colocar diante do Senhor, prostrados, em pé, mas queremos estar no Teu altar para dizer, Senhor, estende a Tua mão de bênção sobre nós, nós precisamos de Ti.
Nós queremos mais do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui olhando para esse momento da igreja e esse centenário chegando. Queremos terminar a construção, queremos a tua ajuda, tantas iniciativas diferentes para levantarmos esses recursos. Tu tens os recursos, o Senhor é o dono de todas as coisas. Presenteia esse teu povo para que ao término dessa construção a gente continue também com ela, podendo te glorificar e mostrar o Senhor nesta cidade onde estamos. Que as pessoas vejam também, com o término de toda essa obra, o Senhor no meio de nós. Queremos orar pelos pedidos que trazemos aqui. Corações aflitos, alguns com necessidades, às vezes financeiras, outros de relacionamentos, e queremos orar pedindo também, Senhor, abre portas. Tua palavra diz que o Senhor é quem abre as portas, e a porta que o Senhor abre vai ficar aberta, aquela que o Senhor fecha ninguém abre, e por isso, pela fé, nós clamamos ao Senhor, abre portas para o teu povo, para que a gente possa continuar trabalhando, sendo digno do salário e ofertando e participando do mover do Senhor nessa terra. Abençoa o teu povo aqui, aqueles que precisam do toque do Senhor nos seus relacionamentos. Senhor, põe a tua mão de bênção. Ó Deus, que cada um de nós nesse lugar esteja sendo inundado pelo amor do Senhor, porque quando nós recebemos do teu amor, nós podemos oferecer para outros o amor do Senhor, podemos lidar uns com os outros com amor. Então, Senhor, dá-nos a bênção de termos famílias fortes, bonitas, que podem mostrar a luz do Senhor nessa nossa sociedade tão carente do Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja nesse sentido. E hoje, de um jeito muito especial, clamamos por saúde, lembrando do nosso irmão Alfredo Kitsi, que está internado no hospital, que está precisando tanto do teu toque e do teu carinho. Ah Deus, o Senhor sabe muito bem o que está acontecendo ali, e nós clamamos que o Senhor seja o médico particular ali dele, nessa situação, e toda a família, recebendo o teu amor e o teu carinho e o nosso carinho, mas opera, Senhor, no meio deles, para que eles vejam o Senhor, sintam o Senhor no meio deles, que eles possam caminhar contigo ali nesses dias, e que o Senhor derrame a cura, Senhor. Põe a tua mão de bênção sobre nosso irmão. Junto com ele oramos pela Marisa, tantos meses no hospital, tão carente também, sofrendo tanto. Deus, realiza os teus propósitos na vida dela. Nós pedimos que esse tempo seja um tempo em que ela perceba todo minuto a tua visitação, a tua presença no meio das questões que ela enfrenta. Oramos pelo pastor Pascoal, pela Cleusa, nesse tempo de enfermidade. Abençoa-os, Deus. Como líderes aqui, passam por pressões, passam por tomadas de decisões, tanta responsabilidade e todo o cuidado pastoral que eles oferecem por nós. Nós os amamos, Senhor, temos sido amados por Ti através deles, temos sido amados por eles. Então clamamos, Deus, também toca, Senhor, abençoa, que esse tempo seja tempo de experimentar a Tua graça no meio deles, mas também, ó Deus, cura a irmã Cleusa, põe a tua mão, toca a enfermidade e a saúde, e o Senhor pode fazer aquilo que é impossível. Então clamamos, faz, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, todos os que estamos aqui, precisamos de Ti. Os pedidos da Caixa aqui são lares e vidas e famílias precisando de Ti. Nós nos apresentamos a Ti, nos deixamos, nos colocamos no Teu altar, mas colocamos pela fé, porque sabemos, o Senhor é um Deus vivo, poderoso, amoroso, bondoso, e que é por nós. Por isso, ouve o nosso clamor, recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração, mas continua a fazer os Teus impossíveis na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Estenda a mão de bênção sobre a sua vida. Nós vamos continuar adorando e cultuando ao Senhor. Você pode se sentar nesse momento.
vezes penso em desistir de prosseguir, de caminhar, de ir em frente, de lutar. Parece que estou só, não tenho pra onde ir. Então eu lembro que existe um amigo que é mais chegado que um irmão, e peço em oração: abraça minha alma, Senhor. Abraça minha alma, Senhor, com o teu amor. Me envolve, por favor. Abraça minha alma, Senhor. Por tantas vezes eu já caí, meus sonhos vi desmoronar, não mais podia aceitar tristeza e solidão. Partiu meu coração, então prostrei-me aos pés de Jesus Cristo, que é mais chegado que um irmão, pedindo em oração: abraça minha alma, Senhor. Abraça minha alma, Senhor, com o teu amor. Me envolve, por favor. Abraça minha alma, Senhor. Abraça minha alma, Senhor. Abraça minha alma, Senhor, com o teu amor. Me envolve, por favor. Abraça minha alma, Senhor. Abraça minha alma, Senhor. Amém. Amém, Claudinha. Que bênção, né, queridos? Um testemunho cantado, né? Daquilo que Deus faz, daquilo que é o Deus fiel, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que ampara, que cuida, que zela, que restaura, que renova, que faz nova todas as coisas, todos os dias, todas as vezes que nos rendemos ao Senhor, algo novo Ele prepara para a gente. Esse é o Deus que nos abraça e nós podemos nos sentir seguros e sustentados por Ele, porque Ele é fiel, Ele é fiel, amém? A gente vai continuar adorando ao Senhor junto. Nesse tempo nós vamos dedicar ao Senhor, através desse ato de adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Sabe que nós estamos aí no nosso alvo, no nosso foco, na sua revista tem acompanhado ali sempre. Faltam 318 dias para o dia 13 de maio de 2014. Gente, está chegando, falta pouco, e a gente ainda tem alguns desafios pela frente, tanto da oferta para a construção, daquilo que precisamos vencer esse mês ainda. Então, se você veio preparado para isso, abra o teu coração, daquilo que você entender no seu coração, e dedica nesse tempo. E tem aqui um vale aqui que foi entregue
não lembro se foram 6 vales desse aqui, é de um instituto de inglês, Buckman. Ele cedeu aqui esses vales de curso durante um período de 6 meses, pelo que eu entendi aqui. Mas você pode ter informação lá no estande da construção, lá no estande do Abraço da Vitória. Todo o valor destinado desse curso que você se inscrever lá vai ser destinado 100% para o projeto Abraço da Vitória, que é da construção da igreja. Então, se você está se planejando aí estudar ou começar o inglês, ou para alguém da sua casa lá, criança ou adolescente, você pode procurar depois lá no estande as informações, lá eles têm o valor certinho, e daí você vai poder também investir, nos abençoar nesse tempo de construção. E também uma oferta voluntária aí do número que você calça, né? Eu calço 41. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu vou dar só de um lado do pé, né? É o par, como é que eu vou fazer? Não, só dar um lado. Eu acho que o ideal era dar o par, né? Era dar o par completo. O que você acha, Israel? É o ideal, Israel? Os dois, né? Mas também todo esse projeto, querido, todo esse programa, todas essas iniciativas, é aquilo que Deus tem movido também toda uma equipe que tem trabalhado aí, para a gente conseguir vencer todas as nossas etapas da construção, tudo que está sendo feito. E eu acho tão interessante quando a gente semeia, não só o valor, porque chega uma hora que a gente aprende que o dinheiro não é nada, essa é a verdade. A gente precisa, a gente muitas vezes necessita para vários momentos da dinâmica da vida, do dia a dia da vida, mas é tão interessante quando a gente coloca o nosso coração no dinheiro, ou no valor que significa um dinheiro, a gente perde o foco e o valor de experimentar aquilo que Deus tem como bênçãos maiores para a nossa vida. Porque não é uma troca, não é uma troca, é uma fidelidade minha, sua para com Deus. Você que está nos visitando aqui vai ver que esse povo se levanta para vir aqui à frente, dedicar os dízimos e as ofertas. Temos lá atrás também, para quem não quiser vir até aqui à frente, você que está embaixo ali do balcão, tem ali no finalzinho ali do corredor, tem uma caixa ali, lá em cima também. Mas quando esse povo levanta e vem aqui, é porque é algo voluntário, é o seu coração com Deus. E quando a gente começa a lançar essas sementes na vida dos nossos filhos, a gente experimenta que eles aprendem a dar valor naquilo que realmente é valor. Esses dias eu estava, uns meses atrás, decidimos em casa começar com uma mesadinha lá com a Laura, para ela começar a aprender o que é ter um dinheirinho na mão para ela. Só que daí nós colocamos 3 cofrinhos lá em casa. Colocamos um cofrinho que era do dízimo, que é o cofrinho da oferta, do valor que ela recebe, ela tira o percentual e ela coloca lá. Colocamos um cofrinho lá, que é um cofrinho de missões, ensinando para nossa filha o quanto vale a pena a gente investir em missões, aonde o Evangelho é anunciado para tanta gente, para tantos povos diferentes. Aí todo o valor que ela ganha extra, que não é o valor da mesadinha dela, que um dá, o outro dá, ela pega esse valor, separa uma partezinha, coloca nesse cofre de missões, para chegar no final do ano ela juntar esse cofrinho, ir lá e dedicar para abençoar a vida de alguém no campo missionário. E o outro cofrinho é um cofrinho de presente para ela. Aí ela vai e separa lá dentro umas outras moedinhas, o que ela ganha de um valor, para chegar no final do ano e aquilo que ela conseguiu juntar, ela comprar um presentinho para ela. Mas muito mais do que saber lidar com o valor, com o dinheiro, é aquilo que é a semente da palavra de Deus que a gente está lançando no coração dos nossos filhos, e mostrando para eles que quem provê, quem dá o sustento, quem cuida, quem ampara, quem prova cada dia o seu amor é o Senhor Jesus, através dessas coisas na nossa vida. E com certeza na sua casa tem sido assim, na sua família você tem vivido assim, porque faz a diferença, queridos, ensinarmos aquilo que é a palavra de Deus, não são só os nossos conceitos, mas aquilo que é a palavra de Deus. Então a gente vai adorar juntos nesse tempo, e você que veio preparado então com seus dízimos, suas ofertas, você pode fazer isso nesse tempo enquanto adoramos ao Senhor juntos.
criação cantará. Pode se colocando em pé, querido, e juntos, cantamos juntos. Louvem ao Senhor todo o tempo, porque é pela graça do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa canção, porque ela fala dessa graça, desse favor imerecido do Senhor a nosso favor, daquilo que nós temos experimentado na porção de cada dia, através do que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos. Graça de Deus, o seu Filho
pode tomar assento, querido. Amém, glória a Deus. Como é bom a gente erguer a voz e adorar, né? Adorar o Senhor, eu fico empolgado, é uma delícia a gente poder adorar um Deus que a gente experimenta na vida, né? Um Deus vivo, como a gente já tem falado aqui. Queridos, temos um tempo agora de bênção e privilégio, de estudarmos a palavra de Deus, e por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, e a gente leria o capítulo inteiro, mas como é bem grande, eu escolhi alguns versículos, ainda que a gente leia 2 trechos grandes. Então nós vamos do 9, do 1 até o 16, e depois do 35 até o 41. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 16, depois 35 até o 41. Se tudo está certo, talvez você tenha aí também a ajuda do multimídia, não sei. Mas a gente vai tentar ler. Então, aproveita aí, se você não está com a Bíblia, pega carona com alguém, a gente vai estudar a palavra de Deus, tá bom? João capítulo 9, de 1 em diante, todo mundo abriu aí? Amém? Às vezes a gente fica olhando aqui para ver se o pessoal está ainda, tá bom. Então vamos lá, né? João capítulo 9, versículos de 1 a 16, diz assim a palavra de Deus. Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. E os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é esse homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui. Lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. E aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Versículo 16, alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Agora vamos até o versículo 35 em diante. Diz assim: Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já ouviu, é ele quem está falando com você. Então o cego disse: Eu creio, Senhor, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, essa é a tua palavra. Nós viemos aqui com um desejo tão grande de adorar o Senhor, mas também ouvir do Senhor
palavras que possam nos ajudar nos nossos dias, nos nossos conflitos. Nós queremos aprender do Senhor, queremos crescer aqui, diante de Ti nesse momento, mas queremos todos nós juntos orarmos e pedimos a ajuda do Senhor, para que com Teu Espírito o Senhor aplique as lições da Tua Palavra no meu coração e no coração de cada um que está aqui. Nós desejamos não só receber uma mensagem interessante, nós queremos ser visitados pelo Teu Espírito. Por isso, ouve a nossa oração e se derrama no meio de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu queria falar com você sobre cegueira espiritual. O texto vai falar sobre cego, a cura de um cego. E a gente vai observar o tema da cegueira espiritual de maneira diferente nesse texto, porque através da cura do cego, Jesus ensinou o povo que estava sempre andando com ele, querendo ouvir os ensinos, ensinou os discípulos que num determinado momento param Jesus e perguntam a Jesus a respeito do pecado quando olham para esse cego. Então Jesus ensina aos seus discípulos e ele pode ensinar a mim e a você nessa noite aqui. É interessante porque esse texto tem temas teológicos, tem discussões diferentes e muita coisa rica para a gente aprender. E aí fica a decisão difícil, como a gente pode aprender com esse texto de um jeito prático? E a minha ideia foi tentar pegar as figuras principais do texto e aprender com eles algumas lições sobre a cegueira espiritual. O fato é que cegueira espiritual é uma tragédia maior, é um problema muito maior do que a cegueira física, e isso o texto vai ensinar para a gente. Mas eu queria então investir alguns minutos aprendendo algumas lições sobre ser cego para Deus, cegueira espiritual. O que o texto diz? Primeira lição está com o personagem principal da história. O personagem principal parece ser o cego, mas o personagem principal é o nosso Jesus querido. E então, a primeira lição é como Jesus vê aqueles que são cegos e que carecem de ajuda na sua fé. Como Jesus vê os cegos que estão precisando de ajuda na sua fé. Porque os cegos espirituais precisam de ajuda. E a gente vai olhar para o texto e perceber como Jesus trata aqueles que estão precisando de ajuda. Algumas razões diferentes aqui, algumas maneiras diferentes de Jesus tratar. Primeiro, Jesus trata com muita compaixão. Tem uma multidão seguindo Jesus, e os discípulos com ele. E estão ali em mais um daqueles dias de atender a tantas as pessoas, as demandas inteiras ali, e eles passam por um caminho, e está ali o cego naquele caminho. E a Bíblia diz, logo no primeiro versículo que você leu junto comigo, Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Jesus nos vê com compaixão, Ele nos vê pelo caminho da vida. Jesus vê as nossas carências e as nossas necessidades, as tragédias da vida que eu e você temos. É interessante que muita gente passa na beira do caminho da vida, e a gente vai vendo, até em outros textos como a parábola, que Jesus fala a respeito do bom samaritano, que pessoas diferentes passam pelo caminho, e passam, mas alguns são aqueles que param, e poucos são os que param, que vêm e que estendem a mão para ajudar. E eu quero dizer para você, que você hoje pode ter suas necessidades e as suas carências, mas Deus te vê onde você está. Jesus vê você onde você está. Jesus vê você como você está. Talvez você tenha vindo com, talvez até algumas dificuldades. Será que eu vou mesmo? Será que adianta? Eu quero dizer para você, Jesus te vê no caminho da vida. E o cego estava ali na beira do caminho. E naquele dia foi visitado por Jesus, pelo milagre, pela bênção de Jesus, porque Ele nos vê com compaixão. A palavra compaixão significa amar de uma maneira muito interessante. É sentir a dor do outro, é se identificar com o sofrimento e então amar
e ajudar de alguma maneira. É assim que Jesus me vê, é assim que Jesus te vê. Ele sente a tua dor, Ele vê você como você está, e Ele estende a mão de bênção. Ele para no meio das coisas da vida para atender você. É interessante isso. Tem tantas demandas diferentes para Deus. Tinha tanta gente em volta de Jesus, mas Ele para e Ele atende a necessidade daquele cego. Deus, é interessante porque a cultura popular vai dizer: Deus deve ter tanta coisa para fazer, tantas preocupações, a agenda deve ser tão dura, tão difícil. Mas a palavra de Deus mostra para a gente em situações diferentes, em momentos diferentes, que esse Deus é todo poderoso. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. E Ele consegue enxergar as dificuldades que o Marcílio tem para viver, mas Ele enxerga a sua também. E Ele estende a mão para mim como estende para você. Nada passa desapercebido ao olhar do nosso Deus. Jesus te vê com compaixão, mas Ele não vê só com compaixão. Ele vê os cegos e Ele vê a glória de Deus, os possíveis de Deus na vida dos cegos espirituais, dos carentes espirituais, de mim e de você. É interessante, o versículo 3 vai contar um pouquinho disso para a gente. Os discípulos olham para o cego, percebem o cego, e a hora que eles estão ali, eles dizem: será que é por causa do pecado dele que ele é cego, que ele nasceu cego? Será que é por causa dos pecados que os pais dele cometeram? E Jesus responde tão bonito ali, para a gente entender no versículo 3, ele diz: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus, para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Queridos, Deus nos vê. Ele não vê só as nossas carências, as nossas dificuldades, ou até mesmo os nossos pecados. Ele vê isso. Mas sabe como Deus me vê e vê você? Ele vê com a luz da glória de Deus. Ele vê com o potencial que existe dentro de mim e de você, quando Deus entra e Deus faz a mudança e faz a transformação. Ele vê as possibilidades na minha vida e na sua. É assim que Deus nos vê. Ele vê a glória de Deus na vida daquele cego. Ele vê o que ia acontecer na vida daquele cego. Por isso Ele para. E por isso Ele atende as necessidades do coração daquele que é carente da bênção, da glória de Deus, daquele que quer ver o Senhor. Você é um desses cegos espirituais? Você é um desses que talvez esteja ali carecendo de ajuda para ver as possibilidades de Deus? Ajuda na sua fé. A verdade é que as pessoas passavam por aquele caminho e viam um cego e não faziam nada a respeito disso. Eu me lembro de uma vez em que eu era pastor de jovens no interior de São Paulo. Uma vez que um dos nossos jovens fugiu de casa e sumiu, e ninguém tinha notícia dele. Me lembro dos jovens, eu sei que o pastor Michel já passou por isso aqui, eu já ouvi algumas notícias assim. Me lembro dos jovens se mobilizando, criando placas com o nome daquele jovem, indo para a universidade, ponto de ônibus e tal, e eu fui um desses que fui procurar como pastor. E eu me lembro de entrar em alguns becos da cidade, em algumas praças da cidade. É tão interessante, porque a gente passa por aquele lugar todo dia e não enxerga as pessoas que estão ali, até que a gente começa a procurar aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, quem está na praça sozinho, quem está na praça parado, quem está carente, quem está abandonado, e aí a gente enxerga uma realidade que é presente todo dia, mas que a gente escolhe não ver no passar dos nossos dias. E ali a gente foi procurando aquele jovem, e depois de alguns dias, graças a Deus, ele apareceu, e a gente pôde ver e tratar e começar o processo de cuidado daquela pessoa. Mas quem era esse cego? O cego, ele não era só cego. O texto que a gente leu diz que ele mendigava pelas ruas. Alguém que era incapaz e que era pecador sim,
mas que as pessoas, até do momento ali da sociedade, as pessoas naquela comunidade à volta, enxergavam como alguém que tinha tanto pecado, que por causa do pecado era cego, como se fosse um castigo de Deus ele ter aquela enfermidade. Mas Jesus não viu nada disso. Jesus vê alguém que é carente, Jesus vê alguém que precisa de ajuda, Jesus vê alguém pecador, mas Jesus vê o que Deus vai fazer na vida daquele homem. Jesus vê o poder de Deus aplicado na vida daquele homem, e por isso ele para, e ele age, e ele cuida, e ele ajuda, e ele transforma a vida daquele que tem carências espirituais, daquele que é cego espiritualmente. Você é um desses que precisa da ajuda de Deus. Ele te vê, e ele vê aquilo que Deus pode fazer em você. Às vezes você já parou de acreditar em você mesmo. A gente vem, cultos e cultos, ouve a palavra de Deus, a gente quer ser transformado, quer ser tocado, mas em alguns momentos a gente deixa de acreditar que é possível acontecer com a gente, porque você deixa de acreditar em você. Eu não consigo, acho que não vai acontecer comigo. E o que Deus está dizendo é que Ele continua acreditando. Ele vê aquilo que Deus tem para fazer, e Ele continua com a mão estendida para abençoar a sua vida e transformar a sua história. Ele vê além das limitações, ele vê o poder de Deus na fraqueza, ele vê além das tragédias da vida, e ele faz a pergunta certa, quando todos fazem a pergunta errada. A pergunta dos discípulos era: por que isso aconteceu? Por que ele está cego? Alguns talvez podiam perguntar: como é que ele ficou assim? Mas a pergunta de Jesus é: para que ele está cego? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Para que você passa por essa ou aquela situação? Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus quer tocar a sua vida, quer transformar a tua história. Deus pode. Como Jesus vê os cegos espirituais, carentes de um estímulo para a fé. O texto que nós lemos vai nos ajudar a perceber como foi o início do processo da cura. É muito interessante e muito esquisito. Não é toda hora que a gente escuta um negócio desse. Jesus para, olha para o cego, cospe no chão, faz uma laminha, o texto diz lama, eu imagino aquela meleca estranha, né? E aplica no olho do cego, não é? E diz: olha, vai se lavar no tanque de Siloé. O que isso significa? Talvez lá para o cego, a situação fosse assim: bom, eu já sou cego, agora vem alguém aqui e aplica um troço, agora meu olho ainda está sujo. Mas tem algo no texto interessante para a gente entender o que Jesus queria fazer. Jesus quer ajudar esse homem na sua fé. Ele diz: vai, se levanta e vai até o tanque de Siloé se lavar. E o texto, ele mostra ali, ele para o conto da história toda ali, para falar a respeito do que é o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, o nome significa enviado. E quando é que o tanque foi feito? Foi feito no período do rei Ezequias, quando o povo de Israel sofria com as guerras ali com os povos inimigos, e eles construíram um tanque que pudesse trazer água de fora da cidade de Jerusalém para dentro da cidade. E a expressão enviada é a água que era enviada de fora para dentro para suprir as necessidades daquelas pessoas. Mas Jesus começa a se revelar para aquele homem, e Jesus ajuda na fé daquele homem. Porque primeiro, ele vai dizer: esse incômodo da lama no olho te faz levantar, sair do teu lugar e ir até o tanque se lavar, porque incomoda. E Jesus ajuda aquele homem a não ficar parado no mesmo lugar, mas se levantar e dar passos de fé. E em segundo lugar ele diz: é o tanque do enviado. E ali nas entrelinhas, Jesus começa a se apresentar e dizer: eu sou o enviado que você espera, eu sou o enviado que esse povo espera, eu sou a materialização da promessa de Deus. E então, Jesus começa a trabalhar com esse homem. Agora, o que te impede, hein, na vida, para
receber a ajuda de Deus e dar os passos de fé. Tantas e tantas vezes a gente está lutando com as nossas questões, mas não estamos dispostos a dar um passo na direção daquilo que Deus tem para nós. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, mas você resiste, tem tanta dificuldade para dar o seu passo de fé. A história vai nos ensinar que o que nós precisamos fazer é, sim, levanta, dá um passo e dá outro. E eu quero te dizer que algumas vezes Deus vai colocar santos incômodos na tua vida e na minha. Tem finalidade, ajudar você a sair do teu lugar e ir em direção à bênção que Deus tem para dar. Você está vivendo tempos assim? Em que você está incomodado com circunstâncias, questões da vida? Talvez elas sejam propósito de Deus para poder curar o teu coração. Tem mais. Como é que Jesus vê esse cego? Ele abençoa com a cura. Quando o cego vem na direção do tanque, se lava, ele então começa a ver. O versículo 5 desse texto diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo, é a expressão que a gente conhece também. E Jesus está dizendo, precisa entrar luz no olho desse cego, na vida desse homem. Eu quero dizer que eu e você precisamos de luz, da luz do Senhor todo o tempo da nossa vida. Quantas e quantas vezes nós sofremos por causa da nossa cegueira espiritual, porque a gente não consegue entender aquilo que Deus tem para fazer, mas Ele estende a mão de bênção e de cura. E quando você dá o passo da fé, a luz do Senhor entra na tua vida e na tua história. E aquela cura vai mostrar que então aquele homem agora podia ver, saiu da escuridão da vida para enxergar a cor, a beleza da vida, do mundo que Deus criou, a beleza do Deus que operou o milagre no coração dele, naquela vista que ele tem. Jesus nos abençoa com a cura. Ele tem cura para oferecer para você e para os teus. Basta ter fé e caminhar na direção do milagre que Deus tem para fazer, da orientação de Deus. Deus se revela para você. Obedece, caminha na direção dele. Tem um pouquinho mais nesse ponto. Vou mais além aqui, né? Porque Jesus vê esse cego e ele não só cura, ele depois ainda tem que operar o cuidado de um coração machucado. Sabe por quê? A história vai dizer para a gente que esse homem sofria antes e era rejeitado naquela comunidade porque era cego. Estava à margem da sociedade. Mas depois que Jesus operou a cura, o texto vai dizer para a gente que ele foi expulso da sinagoga e continuou rejeitado. É interessante, porque ele teve fé em Jesus, porque Jesus operou uma cura, ainda assim ele não era aceito, porque foi no sábado, porque não eram as regras, não estava dentro da regra, não podia ser desse jeito, e então ele continua marginalizado. E aí Jesus volta a se encontrar com esse homem para tratar o coração dele. Versículo 35, Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Jesus volta a se encontrar, porque aquela obra de Deus na vida daquele homem precisava continuar. Tinha alguém que agora tinha fé, que cria, porque tinha sido tocado e tinha sido curado. Mas alguém que estava continuando a ser marginalizado, continuava a sofrer dores lá na alma, como a gente ouviu na música hoje, no coração. E Jesus para, volta e diz: eu quero tratar do teu coração, eu quero cuidar de você. Talvez você se sinta assim hoje, e Jesus tem algo a fazer. Pastor Pascoal já disse isso aqui há algum tempo atrás. Ele disse: uma comunidade doente não sabe lidar com a cura dos seus filhos. E a gente vê isso na nossa sociedade. E isso estava aqui acontecendo nessa sociedade ali, nessa história da Bíblia. Aquelas pessoas estavam tão doentes espiritualmente falando que não podiam lidar com a bênção de Deus na vida de alguém. Mas Jesus para tudo. E Ele também trata o coração machucado. Ele se revela para esse homem. Ele diz: sou eu sou o Filho do Homem.
eu vim cuidar de você, eu vim mudar a tua história, eu vim transformar a sua vida. Mas o primeiro ponto é como Jesus vê. Como Jesus vê aqueles que são carentes e que estão cegos espiritualmente. O segundo ponto é como os que vêm podem se tornar tão cegos nessa vida. Como aqueles que parecem não ter necessidades, de repente são aqueles que são mais cegos do que aquele que tem a cegueira física. E a história vai contar para a gente, vai mostrar para a gente que os fariseus são os personagens aqui que nos ajudam a entender isso. Porque os fariseus eram líderes espirituais naquela nação, mas eram cegos espiritualmente. Não podiam ver e aceitar. Viam o cego curado, mas não podiam aceitar que Jesus tinha feito um milagre na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer para a gente que eles interrogaram muitas e muitas vezes esse cego. A gente pulou um pouco da história, não dava tempo, mas eles fazem várias e várias perguntas para esse cego. E o cego responde: olha, foi assim que aconteceu. Ele cuspiu ali no chão, fez uma lama, me pediu para ir até o tanque, eu fui, me lavei. Depois de lavado, eu comecei a enxergar. E aí eles perguntavam de novo: mas quem é esse homem? Como é que ele fez? E o cego dizia a mesma coisa. É interessante como as pessoas podem ficar tão cegas espiritualmente falando. E o que me chama a atenção nesse texto é que os cegos eram aqueles que estavam nas igrejas. O que quer dizer aqui é que mesmo o povo que é povo de Deus e que busca a Deus, por vezes pode ficar cego para as coisas de Deus e resistir àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por quê? Quais são as características desses que podem ver, mas que de repente estão mais cegos do que os outros? Orgulho espiritual, talvez, porque se acham detentores das verdades de Deus. Assim os fariseus se percebiam. Nós somos aqueles que lideram esse povo, que ditam as regras espirituais, que estão dirigindo os ritos e os rituais de culto, mas ainda eram cegos para Deus. Jesus os via como cegos. Valorizam mais a tradição do que a bênção, porque não podia curar no sábado, por causa da lei de Moisés, a lei recebida há tantos anos, não se podia fazer o bem no sábado. Interessante. A regra da tradição era muito mais importante do que ver a graça de Deus na vida de alguém. Além de valorizar mais a tradição, talvez também realizavam ali uma falsa interpretação da própria palavra de Deus, torcendo a verdade de Deus. Porque no seu raciocínio, Jesus, o Filho de Deus, era pecador. Pecador porque tinha curado um cego e desrespeitado a lei. Mas o que é maior? A bênção e a graça de Deus, do que Deus quer oferecer, ou a regra e a lei que eu devo fazer para Deus? João, capítulo 7, versículo 23, eu sei que a gente não está aí com os versículos na Bíblia, você pode ver uma outra expressão de Jesus falando a respeito dos fariseus. João 7, 23, diz assim: para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam o menino no sábado, mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? É interessante, o próprio fariseu descumpria a lei, mas agora torcia a verdade, só para dizer Jesus é pecador e aquilo que está acontecendo, diferente daquilo que é a nossa regra, ou a maneira da gente viver diante de Deus, não pode acontecer. Uma falsa interpretação, um ajuste diante das palavras do próprio Deus. E no final de contas, dureza de coração. Porque por mais que aquele cego, agora ex-cego, pela bênção de Deus, relatasse aquilo que Jesus fez, ainda assim eles decidiram no seu coração não ver. Dureza de coração.
resistir à voz de Deus, resistir à voz e à operação do Espírito Santo de Deus no meio deles. Eles decidiram crer numa mentira que tinha sido criada por eles, lá dentro do coração deles, ao invés de abraçar a bênção e o propósito de Deus naquela situação toda. Me lembro de ter atendido uma vez aqui em Curitiba, uma família em que o pai estava nos últimos dias, assim, de saúde, de vida, passando por uma situação muito difícil. A gente já vive como pastores essa situação durante muitas vezes somos levados a viver uma situação assim. Eu fui até aquela casa, aquele homem estava muito enfermo e decidiu, e os médicos já tinham colocado ele, a família, entendido que ele deveria ficar na sua casa. Eu fui para lá, entrei naquele quarto, um homem sofrendo, o quarto todo adaptado, cama adaptada, equipamentos, oxigênio, aqueles balões, eu não sei nem dizer os equipamentos, mas aqueles tubos de oxigênio, tudo para ajudá-lo a respirar. E aquela família ligou aqui na igreja, pedindo encarecidamente que alguém fosse lá pregar o evangelho para o pai, que durante todos os anos da vida rejeitou tanto as coisas de Deus. E eu fui lá. Me lembro de ler a Bíblia, me lembro de conversar um pouco com ele, e aí me lembro dele com dificuldades, dizendo e assumindo, dizendo: pastor, como eu perdi tempo, porque eu tinha decidido no meu coração que isso não era para mim, mas agora eu estou diante de uma decisão. O que eu faço? Eu preciso de vida, e eu não sei se eu passo muitos dias aqui, eu preciso de vida além dessa vida. E aí ele creu em Jesus, e ele demonstrou que queria, e oramos juntos, e ele aceitou a Cristo naquele dia. E um dia depois, aquela família me ligou, mais uma vez, emocionada. Seu pai tinha falecido, e eles queriam ajuda para fazer o sepultamento, e a gente foi ajudar, mas havia paz e havia alegria naqueles corações, porque o duro de coração tinha se rendido à bênção de Deus e à vida de Jesus na vida dele. Querido, você está duro de coração? O tempo da vida está passando, Deus quer cuidar de você, quer fazer milagre na tua vida, no meio da tua família, e você continua resistindo à bênção e à voz de Deus, aquilo que Ele tem para fazer. O terceiro ponto e a última parte vai mostrar para a gente o processo do cego que quer ver. Como a fé nasce no coração daquele cego espiritual. Versículo 11. No versículo 11, começa com admiração. Jesus deu um sinal e disse: vai lá e se lava. E ele foi curado. E quando começam a interrogá-lo a respeito disso, vem o primeiro passo para a fé nascer no coração de um cego espiritual: a admiração. Ele está admirado, deslumbrado. Como pode? Eu sou cego de nascença, eu nunca vi nada. E quando perguntam a respeito, ele está tão deslumbrado, porque ele pode ver, e ele diz: um homem chamado Jesus fez isso comigo, cuspiu no chão, botou a lama no meu olho, pediu para eu ir até o tanque, eu fui, e agora eu posso ver. E ele está admirado com as coisas de Deus. Talvez esteja faltando experiências com Deus, porque por causa da experiência com Deus, o cego deu um passo para que a fé nascesse no seu coração. Talvez você esteja longe de Deus há algum tempo, rejeitando as coisas de Deus há algum tempo. Talvez falte abertura no seu coração para mais uma vez se admirar com aquilo que Deus faz, com quem Deus é. Eu quero dizer para você, a gente já usou essa expressão aqui, Ele pode te surpreender, Ele tem poder para isso. Segundo passo na vida desse cego, desse processo de fé nascer no coração dele, foi a reverência. Porque na segunda vez que vão interrogá-lo, a expressão está no versículo 17, e diz assim: é um profeta. As pessoas perguntam: quem é esse homem
que fez isso com você? Ele diz, só pode ser um profeta. E o profeta era aquele que era responsável diante do povo, para trazer ensino, para representar Deus diante do povo, trazia a voz de Deus, os ensinos de Deus, aquilo que Deus queria como vontade dele para a sua nação. Era alguém que, sim, por vezes, era instrumento de um milagre de Deus no meio do povo. E quando ele olha para o que Deus fez na vida dele, e as pessoas têm dificuldade de crer, ele dá o segundo passo, de reverenciar o próprio Deus, o próprio Jesus, e dizer assim, só pode ser um homem de Deus, é um profeta, porque se não fosse de Deus não faria isso comigo. Enquanto aqueles fariseus estão dizendo, é pecador, ele está dizendo, não pode, porque o que ele fez comigo não é obra de alguém que serve um inimigo de Deus, é um homem de Deus na minha vida. A reverência. O terceiro passo é o compromisso e o comprometimento. No versículo 24 e 25 vai contar essa história. Eu não vou ler os textos aqui, mas diz o seguinte ali. Os fariseus em algum momento começam a pressioná-lo e dizer, dá glória para Deus. A expressão significa, diga a verdade. Vamos parar de história, diz a verdade. Ele te curou? Como é que ele fez isso? E aí ele vai dizer assim, eu não sei como é que ele fez, eu não sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E sabe o que esse cego está dizendo quando ele fala isso? Enquanto ele está recebendo a pressão, e ele está sendo ameaçado, se você não falar a verdade, se você não mostrar o que aconteceu aqui, você vai ser expulso da casa de Deus e da sinagoga, do templo, você não vai poder ficar no meio de nós. Ele está dizendo, antes eu vou me comprometer com esse Jesus, que fez um milagre na minha vida. É isso que ele está dizendo. Diante da ameaça de ou você escolhe falar o que a gente quer e ficar no meio de nós, ou você nos rejeita e então vai ser rejeitado e sair desse templo e dessa casa, aquele ex-cego diz, eu escolho Jesus, eu me comprometo com Ele. Ele me curou. E depois, a fé nasce no coração. Por quê? Porque do versículo 30 até o 33, diante de tantas questões, os fariseus continuam dizendo, só pode ser pecador. E ele diz algo interessante nesses versículos. Ele diz assim, o que é maravilhoso é que vocês não sabem nada a respeito dele, mas ele me abriu os olhos. É o que está no versículo aí. É a expressão que o cego usa para falar com os fariseus. E sabe o que significa essa expressão? Um ex-cego de olhos abertos, agora sendo usado por Deus para abrir os olhos de quem é cego espiritual e não consegue ver. Tão interessante. Vocês que são líderes espirituais não conseguem entender e ver, mas Ele operou na minha vida e fez um milagre em mim. Só pode ser obra do próprio Deus. Em último lugar, no processo da fé nascendo no coração, é a resposta da fé, o primeiro passo depois que a fé brotou no coração. Quando Jesus se revela e diz, filho, você conhece o Filho do Homem? Quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus se encontra com ele e diz, você conhece o Filho de Deus, o Filho do Homem? E ele diz, Senhor, quem é? Quem é esse? Ele diz, você já ouviu, já existe fé no seu coração, eu reconheço essa fé no seu coração, você já ouviu, é este que fala com você. E então Jesus se revela para aquele homem, e ele diz, Senhor meu, dono da minha vida, e ele se prostra e ele adora. E o último passo, nesse processo do cego que começa a ver, é a adoração. Eu vi, eu entendo quem é, e eu me rendo aos pés desse Deus tremendo, maravilhoso, que mudou a minha história. Queridos, está na hora da gente orar. E sabe, hoje eu vim dizer para você que Deus te vê.
e que Deus me vê. Talvez alguns de nós possam ser vistos por nós mesmos como cegos espirituais. Mas sabe como Deus nos vê? Iguais. Ele não te vê e não te acusa disso ou daquilo. Ele vê a glória de Deus na tua vida. Ele vê o que Ele quer fazer e o que Ele pode fazer em você e por meio de você, na vida das pessoas que você ama, com quem você convive. Ele sabe muito bem que você, muitas vezes, e eu também, precisamos ser estimulados na nossa fé. Às vezes nós precisamos de um empurrãozinho, e Ele está disposto a fazer. Talvez tua presença nesse lugar hoje seja o empurrãozinho de Deus, porque nada acontece por acaso, e Deus tem plano para tudo nessa vida, e a tua presença aqui é plano e obra de Deus, porque Ele tem algo a fazer no teu coração. Ele oferece cura, milagre, mas Ele não oferece só o milagre, Ele oferece o senhorio, a presença dEle, a direção dEle na sua vida, o cuidado enquanto você tiver coração machucado por essa vida, e algumas vezes você o terá. A questão é que você pode reagir de duas maneiras diferentes. Ou como um cego que reconhece e que vê a sua cegueira espiritual, a sua carência de Deus, e se rende a Jesus e dá os passos para que o milagre de Deus aconteça na vida. Ou um cego espiritual que às vezes vê, mas que resiste à voz de Deus e decide que não quer a bênção dele na sua vida. O que Deus quer fazer é nos visitar e nos abrir os olhos e fazer uma obra tremenda na minha vida e na sua. E o que Ele pede é: para de resistir, deixa eu começar um processo de cura do teu coração e da tua alma, deixa eu começar um milagre. Eu quero fazer algo no teu coração, não só para curar isso ou aquilo, mas para te dar salvação, te dar verdadeira vida, uma vida tremenda, nessa vida que você está vivendo, uma vida na eternidade. Jesus tem isso para fazer por mim e por você. Por isso, eu gostaria de orar com você, porque hoje é tempo de você tomar uma decisão. Nos próximos minutos nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é quando nós dizemos: isso aconteceu comigo, Jesus começou a mudar a minha história, Jesus mudou a minha história. E aí nós celebramos a ceia, relembrando daquilo que Jesus fez naquela cruz, se derramando por nós e nos oferecendo vida e vida abundante. Mas hoje, agora, é o tempo da gente orar e dizer: Senhor, eu quero ser alguém que o Senhor faz ver. Eu quero ser alguém que começa a enxergar a vida como o Senhor vê. Eu quero te ver. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. Chega de ser duro de coração. Eu quero a tua ajuda. E eu queria orar com gente que ouviu a voz do Espírito hoje e que entendeu que está no tempo de deixar de ser duro de coração e mesmo vendo, continuar cego. E agora dizer: eu quero ser visto como alguém que, sim, parece como um cego, que tem as suas dificuldades, mas que vai andar na presença de Jesus e vai alcançar o milagre, a cura, a bênção, porque eu vou ver o meu Deus, eu vou ver o Senhor da minha vida, eu vou ver o que Ele tem para fazer na minha vida. Você é alguém assim? Se o Senhor falou ao teu coração, queria que você saísse do teu lugar, para que a gente pudesse orar juntos aqui como igreja. É simples, é só dizer: Senhor, sou eu que preciso da tua ajuda, sou eu que estou precisando da compaixão, eu estou sentindo dores, eu tenho as minhas dificuldades, eu quero orar e quero a tua ajuda, porque eu entendi hoje que o Senhor sente a dor comigo, que o Senhor me vê. Eu quero orar com gente hoje que está dizendo: eu estou machucado,
E eu estou precisando que o Senhor restaure a minha vida. Que o Senhor comece a curar o profundo do meu coração. Quero orar com gente hoje que está dizendo: Jesus, chega de estar cheio de regras, de padrões, mas continua longe daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Chega de viver, às vezes, a religiosidade e vir em culto, e no outro culto, em mais um, mas não deixar o Senhor entrar e mudar. Hoje, Jesus, eu quero abrir a porta da alma, do coração, e parar de resistir. Entra e faz aquilo que o Senhor tem para fazer. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Pode sair do seu lugar. Já tem alguns aqui, glória a Deus por isso. Se você ouviu a voz do Espírito, pode vir até aqui. Nós queremos orar por você e logo vamos continuar nesse culto, celebrando a ceia. Não quero me demorar demais, porque a gente ainda tem um momento tão importante no culto hoje. Mas se o Senhor falou com você, venha. Venha, porque Ele quer fazer algo na tua história e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Você pode vir e nós vamos orar. Homens, mulheres, idosos, adolescentes. O Senhor está nos visitando, quer nos fazer ver a vida como Ele vê. Chega de ver a vida do nosso jeito, porque isso é viver limitação, é ser cego. Ele quer nos fazer ver a vida como Ele vê, quer nos curar e nos abençoar. Você pode vir, nós vamos orar por você. Amém. Amém. Eu sei que tem algumas pessoas aqui. Se você é membro da igreja, bem rápido, pode chegar aqui para abraçar alguém, para dizer: olha, estou com você, Deus te ama e nós vamos nos ajudar nessa caminhada diante do Senhor. Vem abraçar alguém aqui bem rapidamente. Não são muitos hoje. Você tem a oportunidade de fazer diferença e de dar o abraço de Deus na vida de alguém hoje. Isso. Tem alguns aqui comigo, bem rápido, né? Tá bom, gente? Isso. Tem aqui na frente, tá? Vamos orar, né? Vamos nos colocar diante do Senhor. Igreja, você pode fechar os seus olhos. Vocês que estão aqui na frente. Primeira oração, primeiro minuto é seu. E Deus conhece teu coração, então fala o que dói. Fala o que você está abrindo mão, porque antes era algo que fazia você resistir à voz de Deus. E abre mão, e deixa Jesus entrar para mudar a tua história. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti. A Tua palavra foi colocada e nós ouvimos o Senhor falando ao nosso coração. Ah, Deus, perdão, porque tantas e tantas vezes na vida nós escolhemos ser cegos para Ti, para aquilo que o Senhor quer fazer. Perdão. Hoje nós como igreja, hoje alguns aqui à frente, estamos dizendo: Senhor, perdão. Nós queremos colocar diante do Senhor aquilo que nos faz resistir, Senhor, e abandonar, e deixar no Teu altar, e dizer: é Teu, toma para Ti, Jesus, porque eu não quero que nada nessa vida mais impeça o Teu agir e aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu Te quero, Jesus. E agora, Pai, eu quero orar por eles e pedir que o Senhor não só entra, toma o coração, toma a vida toda. E Deus começa a promover as mudanças no coração de cada um, as transformações no coração de cada um. Derrama Tua graça, o Teu favor, estende a mão do Teu poder na vida de cada um. Realiza o Teu milagre, Senhor, e nos ajuda a adorarmos ao Senhor depois do milagre. Nos ajuda a sermos adoradores, sermos gente que não Te abandona mais, ser gente que na hora de escolher entre pessoas, entre pressões e o Senhor,
sejamos pessoas que dizem sim para Ti, que continuemos andando junto contigo por essa vida. Deus, nos ajuda a ser assim. Essa é a voz dentro do nosso coração. Isso é o que nós desejamos, Pai. Fortalece cada um de nós. As pressões estão ali do lado de fora, quando a gente volta para o nosso dia a dia. Mas Deus, vem com a gente, vai com eles, para que eles possam resistir às pressões da vida e continuar se tornando adoradores do Senhor em todo o tempo. Realiza a Tua bênção e o Teu milagre na vida de cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe você. Se você veio aqui da igreja e orou por alguém, pergunta o nome rapidamente, né? Oferece a oportunidade de ajuda, de um discipulado. Vamos ajudar a caminhar com essas pessoas. Nós vamos continuar o nosso culto e os diáconos preparados podem também começar a nos ajudar, tomar os seus lugares, para que celebremos a ceia do Senhor. Amém. Enquanto os diáconos chegam aqui, queridos, nós vamos juntos nesse tempo de comunhão, celebração ao Senhor, adorarmos a Ele dizendo que Ele é grande, enquanto você recebe aí o pão e o cálice. Se você entregou sua vida a Jesus, se você está em comunhão com a igreja, com a sua igreja, batizou-se, está caminhando firme aí nos passos do Senhor, esse é o tempo em que juntos como igreja nós celebramos a Ele, agradecendo a Ele por aquilo que Ele nos ensinou na sua palavra, e nós fazemos em memória dEle. E esse em memória nós trazemos para o nosso coração a lembrança, o sentimento vivo daquilo que o Senhor Jesus fez em nosso coração, lá na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para a nossa redenção, para a nossa salvação. E também em memória dEle, por aquilo que Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Até quando? Até quando Ele estaria conosco? Até a consumação dos séculos. E um dia Ele voltará para levar aqueles que são seus, promessa do Senhor Jesus. Enquanto adoramos ao Senhor, se você necessita de pão sem glúten, você pode procurar ali atrás, tem ali uma bandeja ali atrás, que é preparada para isso, e juntos adoramos ao Senhor, e preparando o nosso coração para esse tempo tão precioso em comunhão aqui com Ele. Amém? Oh
Você podia dar um Lá maior, por favor? Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Tu és incomparável. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus supremo és novamente. Deus supremo és. Tu és soberano em toda a glória. Soberano em glória. Não há nada que se compare a ti. Continua dizendo ao Senhor o que Ele é para você. Nós cantamos aqui que nós queremos o nome dEle engrandecer, porque Ele é aquele que nos dá a vitória. A gente disse que não há outro Deus como o Senhor, não há no céu, na terra. Mas quem é esse Senhor para a tua vida? O que você pode dizer a Ele nesse tempo?
Se você ainda não recebeu o cálice, o pão, eu vou pedir para você levantar a mão onde você estiver, embaixo. Tem alguém aqui na parte de baixo que não tenha recebido? Lá em cima, na galeria. Aqui todos receberam já. Aqui na orquestra tem o pessoal que não recebeu ainda. Queria chamar aqui o pastor Anselmo. Pastor Anselmo, chega aqui um pouquinho. Marcílio, chega aqui também junto. A palavra de Deus nos diz assim, queridos. Em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos nesse tempo compartilhar juntos, celebrarmos juntos. O pastor Anselmo, o pastor Marcílio vão orar com a gente. O pastor Anselmo vai orar pelo momento que nós tivemos comendo o pão. Esse pão não é parte do corpo de Jesus, é um memorial. Ele é feito de pão mesmo. Esse cálice é um suco de uva, não é o sangue de Jesus, mas é um memorial daquilo que o Senhor nos deixou como uma ordenança. E onde a gente pode, nesse tempo juntos, falar assim: Senhor, é tão bom ter essa comunhão contigo. É tão bom viver isso todos os dias contigo. É tão bom trazer à nossa memória sempre aquilo que o Senhor fez para nós e aquilo que está prometido para cada um de nós. Nós vamos orar juntos e logo em seguida estaremos celebrando esse tempo. Oremos. Deus, queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos glorificar o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande amor, ao enviar teu Filho aqui na terra, para na cruz do Calvário, receber no seu corpo todo o crivo do nosso pecado, tudo lançado sobre o corpo do teu Filho. Obrigado, Jesus. Obrigado por tamanho amor. Amor que não pode ser compreendido pela mente natural, somente pela fé. Te louvamos, Jesus querido, te agradecemos, ó Pai, e o fazemos no nome de Jesus, no nome do nosso Salvador, no nome do nosso Mestre. Amém. Comamos do pão. Jesus, da mesma maneira que te adoramos quando comemos o pão, queremos nos recordar que naquela noite tão dura e difícil, o Senhor, mesmo sabendo que o sacrifício era terrível, decidiu se entregar por mim e por cada um de nós. Nós te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus,
porque o sacrifício foi terrível e tamanho. E esse era o meu lugar, era o lugar de cada um dos que estamos aqui. Nós nunca merecemos o teu amor, mas te adoramos e te agradecemos porque nos sentimos amados. E com este memorial, juntos, queremos te honrar e dizer que te amamos também. Recebe a honra e o louvor e a nossa gratidão de todo o nosso coração. Amém. Bebamos da mesma forma juntos. Amém, queridos. Eu convido você a se colocar em pé. Os pastores estarão saindo aqui pela lateral para irem até a cantina lá que está preparada. E nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor. A gente vai adorar cantando essa mesma canção que nós cantamos por último. Deus Supremo, Ele é em todo o tempo. Você pode dar a mão aí, querido, para quem está perto de você, fechar esses corredores aqui. Isso. Para juntos nós adorarmos ao Senhor e agradecermos a Ele por tudo aquilo que já experimentamos aqui essa noite. Tudo aquilo que nós vivemos com o Senhor em todo o tempo. E eu queria pedir algo para você antes de você sair daqui. Olha aqui para mim só um minutinho. Um dos grandes desafios que a gente tem sempre, eu acho que esse desafio não é só meu, é seu também, é de manter uma plena comunhão com o Senhor todos os dias. É um desafio, não é? Não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil para quem está aqui em cima, não é tão fácil para vocês que estão no dia a dia, não é nem tão fácil para a gente que está no dia a dia da igreja, porque a gente também enfrenta várias situações diferentes. Mas um dos grandes momentos tão preciosos que a gente tem, é que quando o Senhor Jesus nos deixou esse memorial, em especial, para a gente viver aqui como povo dEle, Ele deseja viver essa intimidade com a gente todos os dias. O salmista diz assim, que a aliança do Senhor, ela é revelada para aqueles que andam em intimidade com Ele. Eu não sei se você tem desejado isso no teu coração, querido, todos os dias. Como princípio do dia, você abrir os teus olhos e você falar assim, Senhor, vamos junto? Senhor, dá a mão aqui, caminha comigo hoje esse dia. Porque essa intimidade que o Senhor tem para a sua vida são todos os dias, queridos. Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida todo o tempo. Você quer que amanhã o seu dia seja um pouquinho mais leve? Porque não tem como fugir do mal do dia a dia. Jesus já disse assim, basta para cada dia o seu mal. Então já basta os problemas que a gente sabe que a gente já vai enfrentar e que a gente já tem. Eu vou pelo menos buscar experimentar aquilo que eu não sei, que eu não consigo entender, mas que eu creio que o Senhor tem para revelar para a minha vida. E você pode ter certeza que Deus sempre tem da graça dEle na porção de cada dia. E quando a gente terminar de cantar essa canção, eu queria colocar para você que essa canção é a que você vai cantar durante essa semana, até domingo que vem. A maioria conhece ela de cor, mas a hora que você abrir os teus olhos, toda manhã, você abrir os teus olhos falando o quê? Deus Supremo és. E aí você ir, vai lá lavar o seu rosto cantando a Ele, dizendo o quê? Aí arruma as tuas coisas para ir para o trabalho, para a faculdade, cantando o quê? Dizer bem forte assim no
És outro Deus, como Jeová, não há outro Deus. Além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus não há. não há no céu, não há na terra, não há no mar. Não há no céu, não há na terra. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Mais uma vez, querido. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Querido, manhã de manhã, hein? Ao abrir os olhos, você vai adorar o Senhor Jesus junto. Vai na graça do Senhor. Vai lá na cantina que o pessoal preparou lá especialmente para hoje. E com certeza vai ser um tempo de comunhão também juntos. Deus abençoe a sua semana.